Olá, sejam bem-vindos de volta. Galerinha, no vídeo passado nós falamos sobre a iniciação sobre o atendimento ao cliente. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente da parte de recursos humanos, aonde começa o papel do profissional de RH, tá? Eu peço desculpa pelos sons externos. Às vezes, em alguns momentos, vocês vão escutar barulho de papagaio, cachorro, vizinho, tá? Mas é coisas que está fora do meu controle, por mais que eu tenha pegado um período mais tranquilo, tá bom? Então vamos em frente. Tomem nota a partir de agora, tá? Vocês têm duas apostilas que eu postei aí no grupo, na pasta arquivos. A primeira apostila que nós estávamos fazendo continuidade sobre em sala, e a segunda vocês iriam ainda entrar nela. Essa segunda apostila ela fala especificamente só da parte do atendimento ao cliente, que é as atividades em si. Eu trouxe, porque as duas parecem que falam o mesmo assunto. É que essa segunda, ela tem alguns assuntos mais novos, que vamos dizer assim, que muda todo momento, né? Por exemplo, é social, fala de algumas coisas de uns prazos mais recentes, tá? E ela é complemento da principal apostila de vocês, que é a primeira. Então eu dividi entre 1.1, que é a principal apostila, e 1.2, que é a apostila complemento. Se vocês abrirem as duas, esse assunto que nós estamos falando começa na página 24. Eu deixei até inclusive anotado no slide, na primeira apostila, e na página 2 na segunda apostila. E conforme eu for falando o assunto, dali em diante é só seguir. É tópico, está exatamente na mesma sequência, para que vocês não se percam, tá bom? O primeiro assunto, eu criei uma linha do tempo aí para vocês. Não dá para ver porque meu rostinho lindo está tampando, mas é uma flechinha, tá? O primeiro passo no dia a dia de uma rotina de RH, ele se inicia com o recrutamento e a seleção. Professora, o que é recrutamento? Uma linguagem mais simples, recrutamento é o processo de vocês atraírem pessoas, tá? Com habilidades, com atitudes, com conhecimentos específicos que possam agregar à empresa. Então, quando que começa isso? Um gerente, ele precisa do preenchimento de uma vaga dentro da empresa, ele faz a solicitação ao setor de RH, tá? Normalmente foi detectado uma vaga, alguém ficou doente, infelizmente alguém faleceu, alguém afastou por gravidez e assim por diante, ou surgiu a necessidade do preenchimento porque o setor está sobrecarregado, precisa se criar uma vaga especificamente para aquela função. E aí você começa, o profissional de RH, né? Ele começa a montar um plano de ação para preencher essa vaga. E aí o primeiro passo é ele elaborar, em conjunto com o gestor da área, o perfil seria funcional para aquele cargo. Então aí ele, depois que ele elabora aquilo ali, quais os critérios que a pessoa precisa ter e assim por diante. O gestor de RH ele não é o gerente da produção ou do escritório, o cara solicitante, ele não sabe quais os critérios que deve ser usado, mas ele sabe o que ele precisa que atenda. Então ele vai falar muito do dia a dia dele. Ó, eu preciso que saiba falar, mexer no Excel, preciso que saiba falar inglês. Aí às vezes ele nem sabe falar isso. Você que vai ter que auxiliar. Você precisa que ele fale isso. Você precisa que ele mexa com isso. Às vezes ele vai falar, eu preciso que o cara conheça o CorelDRAW, que ele saiba mexer com AutoCAD, ou que ele tenha uma relação externa no exterior e saiba falar três línguas, que é inglês, é espanhol e é o mandarim, porque ele vai vender, assim por diante. Ele vai falar só o que ele precisa. E cabe a você, com seus conhecimentos, montar o perfil. Então, se é um perfil básico, isso eu acho que vocês estão vendo na outra disciplina, então você não vai colocar muitos critérios, né? Você vai colocar só a base, que é, por exemplo, o cara precisa ler e escrever para poder assinar a folha de cheque, para poder, né, entender os comunicados básicos da empresa, para entender os princípios. Ah, se é um cargo mais chique, né? Para falar na linguagem mais de vocês, para vocês entenderem. Então, o cara precisa ser estudado, precisa ter ensino superior específico, ou só ensino superior. Então, você monta aquele script e você
define, inclusive, até o salário que aquela pessoa vai ganhar. Porque é baseado nisso que, que você vai buscar. Lá fora você vai recrutar. Quem são essas pessoas que atendem o requisito? Às vezes a pessoa atende o seu requisito, mas ela está pedindo um salário exorbitante e assim por diante. E aí você vai buscar aprovação na diretoria, né? Você passa para o seu gerente, para o seu diretor. Normalmente o diretor ele é sócio, o diretor do RH, às vezes ele é sócio da empresa, ele é um dos diretores. Então ele vai buscar a aprovação, ele vai levar para o diretor ou para o dono e vai ver quanto que é as vagas, vai definir todo o critério de salário. Às vezes é o próprio funcionário, colaborador do RH que leva os critérios de salário e assim por diante. Você pegou essa autorização, você determina o prazo que você tem que receber os currículos, que você tem que trazer eles para entrevista e assim por diante. Você monta. Hoje eu conheço como DHL, né? Data, hora e local. Quando que você vai entrevistar, quando que você vai aplicar os testes, quando que... E assim por diante. Dali, depois você fez todo esse seu plano de ação, você vai determinar aonde que você vai veicular essa informação. Depende muito esse canal de veículo do público-alvo que você quer atingir. É o que, vamos se dizer, seu público-alvo é baixa renda, é para ser um operário, vamos se dizer, então você vai colocar na rádio, você vai colocar no jornal, nos meios onde as pessoas procuram. Ah, seu público-alvo é para um cargo de liderança, então não é na rádio que você vai colocar. E não é qualquer um que você vai entrevistar, você tem que filtrar isso, porque senão vai aparecer muita gente querendo cargo, mas vamos dizer, 90% não está preparada para aquele cargo. Então você provavelmente vai entrar numa agência, você vai entrar em contato com parcerias de outros lugares, às vezes você conhece até alguém que já trabalhou naquele perfil, ó, fulano, você pode me indicar? Então é muito aquele QI, por isso que você nunca fica sabendo desses cargos. E quanto mais alto o cargo, mais assim, é difícil de se encontrar essa vaga, porque elas são poucos divulgadas. Existe a rodo emprego, tá? O que não existe é divulgação e profissional preparado no mercado, porque quando o profissional ele é preparado no mercado, ele sabe aonde buscar. Por exemplo, vai buscar no LinkedIn. Muitas das empresas, quando quer um alto cargo, ele vai lá pesquisar o perfil e assim por diante, né? Uma vez que você estabeleceu isso, você começa a desenvolver essa comunicação, informando o cargo em aberto, o número da vaga, quantidade de vagas, você vai, os salários, benefícios para atrair isso e se tornar um chamariz para a sua empresa. Inclusive, eu trouxe, mas não vou mostrar agora, duas entrevistas, dois chamariz de busca de perfil de RH. Mas eu vou trazer para vocês na hora que nós vamos falar qual é o perfil que tem que ser um profissional de RH, que é depois dessa disciplina, depois desse conteúdo. Eu peguei um da Hyundai e um da Vigor, tá? E aí lá eles falam o que o profissional de RH tem que saber fazer para trabalhar lá. E isso para trainee, tá bom? Vai ser muito interessante para vocês, vocês vão gostar. Mas isso provavelmente vai ser na próxima semana. Não vou mostrar agora. Então, continuando, acho que aqui ficou bem claro para vocês a parte de recrutamento. Não vou me aprofundar, porque eu tenho certeza que uma outra professora ela vai explicar isso com mais detalhe e eu posso falar até alguma coisa que tenha mudado, tá bom? E se mesmo assim não ficou claro, pode me chamar. Professora, por favor, fala o que está acontecendo aqui. Me explica melhor aqui. Como que eu devo fazer, né? Deixa eu só fazer um adendo, que na verdade, vocês têm que lembrar duas coisas, dois ressalvas nessa parte do recrutamento. Existem dois recrutamentos, tá? O recrutamento externo e o recrutamento interno. O recrutamento interno é quando você promove, você procura dentro da empresa alguém para substituir aquele cargo, uma promoção. E o externo é quando você traz a pessoa de fora. Poucas pessoas têm esse tipo de programa, poucas empresas têm esse tipo de programa. É muito autoavaliado quando tem um programa interno, porque motiva o funcionário a sempre ser melhor, porque ali fica fica o controle, né? Fica ali o currículo dele, né? Então a pessoa sempre vai querer ser melhor. Mas infelizmente
Eu não estou vendo isso em muitos lugares. Eu vejo muito empresas maiores que já estão bem estabilizadas, por exemplo, Nestlé, Hyundai e assim por diante. Empresas pequenas, que é a nossa realidade hoje em Birigui, não vejo tanto, só em alguns momentos, tá bom? Mas aí eu gostaria só de lembrar de vocês que de dois pontos fundamentais no processo do recrutamento, quando vocês forem buscar isso, que é o perfil funcional do cargo e a função e os canais para a divulgação da existência dessa vaga. No perfil funcional, você deve levantar junto ao gestor solicitante da vaga os seguintes dados: as competências requeridas, do comportamento desejado, para os testes psicológicos, que é os conhecimentos, as atitudes e a necessidade ou não de experiência, né? O grau de instrução eu já falei, então vocês também têm que ver a idade desejada, foi coisas que eu não citei lá atrás. Sexo desejado, se é homem, mulher, indiferente, trans e assim por diante, né? Alguns critérios. Então aí você parte para o próximo passo, que é a seleção, tá? Definiu o recrutamento, soltou e explicou, você veiculou a informação, tá ali finalizada a sua primeira parte. A segunda parte é a seleção. Vamos seguir? Pessoal, aqui na seleção ele tem que ser um pouco mais criterioso, tá? Muita gente tem medo dessa parte, porque se você não atender bem, você colocou o pessoal, o profissional para dentro, foi você que selecionou. É lógico que existe um certo módulo, uma triagem padrão para isso em cada empresa, mas se você é um profissional que está começando a criar uma estrutura numa empresa pequena, tem que ter muito cuidado com essa parte, tá bom? Primeiro porque todo mundo quer vender seu peixe, então às vezes eles sempre vão inflar, né, aquilo que eles têm de bom e vão tentar ocultar o que eles com certeza sabem que é de ruim, mas ninguém é perfeito. E isso pode respingar em vocês. Agora, se é uma empresa um pouco já mais consolidada, isso acaba entrando numa rotina, a pessoa já praticamente ela tem um roteiro de contratação. E ela acaba sendo assertiva e aquilo, mesmo que um ou outro não dê certo, mas se 80, 90% dos casos contratados que passou pelo profissional de RH deu certo, acaba se entendendo que aquela pessoa ela conseguiu camuflar o que não foi percebido. Então vamos lá. O primeiro passo na seleção começa na hora de analisar os currículos que você recebeu. E você aproxima esses currículos do perfil. Você tem um perfil e você começa a ser assim, ó, e ticar. Você não pode levar, você tem que ser imparcial. É igual juiz mesmo. O que não acontece, infelizmente, acaba por isso às vezes até prejudicando a qualidade do serviço da empresa. Ah, dá um jeitinho, coloca o irmão da amiga, coloca o primo, o tio. E eu vou falar pra vocês. Bom, não vou entrar nesse critério, mas assim, o que eu posso falar pra vocês em questão de ética e conduta, evitem dar preferência, sejam criteriosos, o que é melhor para a empresa. O que é melhor para a empresa vai respingar para vocês, seja de bom ou seja de ruim. Fez essa parte de análise, você chama para entrevista, você agenda a entrevista individualmente, você analisa comportamento, né? Todos aqueles critérios que vocês aprenderam na aula de recrutamento e seleção. E aí você realiza, depois que você realizou essas entrevistas, vocês aplicam um teste escrito para comprovar a primeira fase, isso é básico, todo mundo tem que saber, né? Aí você pergunta informações básicas sobre pai, mãe, a vida, né? Você entende um pouco da vida pessoal da pessoa e ali por diante. Aí você agenda de novo um novo encontro com ele, né? Para fazer uma dinâmica, para ver como ele interage em grupo. Essa parte de dinâmica, mesmo que seja para um cara de produção, ao teu mais elevado cargo, precisa ser feito, porque de qualquer forma todo mundo trabalha com pessoas. Não existe o funcionário que em nenhum momento ele não vai ter contato com a outra, com outro profissional. Então, isso é muito importante para a cultura saudável da empresa. Aquele cara estourado, por mais que ele seja um bom profissional, sinto muito, cara, você não cabe aqui, não tem lugar para você aqui. A não ser que, tipo, não tô achando. Existe só você na cidade, tá? Aplicou o teste da dinâmica, depois que você escolheu essa dinâmica adequada, é lógico, o grupo que vai estar participando tem que ter coerência, não vai colocar um gerente para participar junto com o operador, é diferente.
A não ser que você quer ver parte de humildade, você vai querer ver parte de, sobressair, se a pessoa quer mandar no outro. E aí você estuda o caso de cada um, a desenvoltura imparcial de cada um. Você separa esses métodos. Eu vou pausar um pouquinho aqui, gente, que tá tendo muito barulho. E continuando. Por último, vocês fazem, apliquem um teste psicológico, tá? Para identificar mesmo um psicopata, identificar a pessoa se ela tem um alto nível de depressão que possa prejudicar. Hoje, depressão todo mundo tem, mas você não pode excluir uma pessoa depressiva. Às vezes, a pessoa ela precisa de ajuda. Então, indiretamente, está contribuindo para que a pessoa se afunde, se suicide, e foi você que é o culpado, sem saber, tá bom? E aí, depois que você fez esse teste psicológico para o cargo, se pendurar alguma dúvida, você passa para o supervisor, você passa a bola, né? Ele vem, faz uma entrevista do agrado dele e você pede ajuda para o seu supervisor. Mas dali você já tem que ter o resultado e provavelmente você vai ter de quem é a pessoa indicada para o seu serviço, né? Para o seu cargo. A sua função ali ela se encerra. Aí você tem que passar a bola para o setor de DP. Você passa a bola para o setor de DP, que é onde ele faz a admissão. Só que na teoria não é assim que funciona. Na teoria, na prática, já começa a contratação, já começa a carteira de trabalho, já começa o exame médico, já começa aquela rotina toda, vem aqui. Só que a sua parte como RH não acabou, que é o treinamento e a retenção do funcionário. Então aí você vai cativar o funcionário, o colaborador agora, e você vai deixar ele lapidado, porque talvez ele é perfeito, mas ele não está dentro do padrão da empresa. Então você vai entregar cartilinha, sabe aquela cartilha que vocês aprenderam a buscar? Você vai metodizar a pessoa, você vai falar para ela o que a empresa espera, e assim por diante. Você vai criar todo um script por trás disso, né? E você vai mostrar para a pessoa o que está dentro da empresa. Você vai mostrar aos olhos dela para cativar, para que ela fique ali na empresa. Que normalmente a pessoa ela vem por causa da fama da empresa e por causa do salário, mas se o salário não é bom e a fama é boa, ainda assim ela continua, ela pretende ficar, mas ela só fica por muito tempo se você cativar o colaborador, que é o que eu falei, o seu cliente. Se você começa a mostrar para ele que de alguma forma ele é especial. Então eu trouxe aqui para vocês como que vocês vão trabalhar a parte do treinamento e a retenção, né? Existem algumas ferramentas que se usam, que faz parte do profissional de RH, ele que tem que tomar a iniciativa, ele que tem que desenvolver o programa. Que no caso, por exemplo, ele vai fazer um levantamento de qual treinamento aquele colaborador precisa. Ele precisa aprender a falar em público, ele precisa aprender a dirigir uma reunião, né? Isso eu vejo muito pouco em algumas pessoas, em empresas, por falta de iniciativa do próprio colaborador, tá? Então, aí você vai, aplicação de estratégia, de alguma forma você vai desenvolver essa estratégia para cativar. A parte do salário, como de repente desenvolver um plano de carreira, vejo muito a questão de A, B, C, que é nível profissional, ele vai subindo de cargo conforme. Cortador, por exemplo, que é a nossa realidade. Existe cortador que está começando, C, B, e vai subindo o salário junto, que é o plano de carreira. Né? Plano de carreira também tem aquele tal de júnior, trainee, estagiário. Aí começa o técnico, fiscal, eu não sei os cargos certos. Ele vem junto com o black belt, né, green belt, vai subindo de carga e assim por diante. Então, a parte de avaliação de desempenho faz parte de vocês. Na empresa que eu trabalhava, quem fazia a avaliação de desempenho era o próprio supervisor. E ele passava para o setor de RH, porque era o supervisor que enxergava melhor o funcionário ali no dia a dia. Só que o profissional de RH corrigia e cobrava do supervisor. Então era aquela, né? Então de qualquer forma ainda vinha para o profissional de RH. Em empresas menores é o próprio profissional de RH que chama a pessoa e faz a avaliação. Às vezes a avaliação acontece a cada 3 meses, a cada 6 meses ou anualmente. E dali isso se converte em um aumento salarial, uma bonificação e assim por diante. E de qualquer forma,
Na empresa que eu trabalhava, tinha-se o feedback, né? E o plano de ação para melhorar os pontos que a gente foi dado lá na avaliação que não estava bom. Garanto para vocês que nunca estava bom. Todo mundo era uma reclamação dos funcionários. Nunca estava bom. Por mais perfeito que você tentasse fazer, se você corrigisse tudo que que eles tinham colocado para você no outro semestre, ali ainda sempre ia aparecer coisas, né? E inclusive era uma forma de às vezes restringir para não dar aumento. Então, o funcionário às vezes ele se desmotiva por conta disso. Tem que tomar muito cuidado com a avaliação que você faz do colaborador. Na verdade, vocês têm que pensar assim: eu como colaborador, eu, profissional de RH, como colaborador, eu quero ser reconhecido. O que eu quero que o meu supervisor veja? Então é a mesma coisa. O colaborador quer ser reconhecido e às vezes acaba se esquecendo. A pessoa só pensa nele e esquece do subordinado e assim por diante. A sua função é enxergar e humanizar essa pessoa. Tá, gente? Encerramos por aqui essa aula, já ficou bem extensa, mas eu espero que tenha sido explanado de uma forma mais, né, mais clara esse assunto. E no próximo vídeo a gente toca no assunto da parte do departamento pessoal, tá bom? Um beijo e até a próxima.